A Icassi é uma ex-executiva financeira da área contábil e financeira. Trabalhei nessa área há mais de 25 anos. E aí um dia nós decidimos morar num lugar mais tranquilo. O plano era deixar isso para o futuro, deixar quando a gente já tivesse aposentado. E aí eu falei, por que não? Por que não agora? O Sandro é filho da dona Inês, que está aí, pai da Alexia. Sou casado com a Icassi, sou um executivo do mercado financeiro e também já vivo nesse momento de transição aqui no sítio. E a gente busca equilibrar, né, a vida cotidiana com o conviver com a natureza, o conviver aqui no sítio. Hoje nós somos guardiões aqui do Coventina. Nós temos essa missão de tomar conta desse espaço, trazer mais natureza para esse lugar. A gente se conheceu há 10 anos atrás, aqui em São Roque, inclusive. Foi bem bacana, eu morava no interior de São Paulo na época, a Icassi também. Ela morava em Sorocaba, eu morava em Campinas na época. E eu estava num momento de vida bastante desafiadora, né? Eu fui convidado para uma vivência de desenvolvimento humano. Não sabia muito bem o que esperar, mas nessa vivência eu conheci a Icassi. Começamos a se aproximar com o tempo, depois de alguns meses começamos a ter um relacionamento mais sério. Quando dois decidiram olhar para esse despertar, né, para esse autoconhecimento, foi aí que o nosso caminho começou a trilhar junto. A gente gosta de dizer que a gente encontrou o amor maduro, né? Eu posso dizer que a gente, muitas vezes, assim, apenas no olhar, não precisa muitas palavras para ter entendimento do que a gente está vivendo, do que a gente está sentindo. A gente costuma dizer que a gente quer envelhecer aqui no sítio, vendo o pôr do sol, mãozinha dada. Estava procurando o sítio, a gente encontrou um corretor e ele estava levando a gente para conhecer vários sítios, chácaras e tal, enfim, né? Porque no princípio de tudo a gente pensou assim, vamos morar numa casa e vamos ter uma chácara pro final de semana, chácara de lazer. A Icassi teve um sonho um dia e ela falou, olha, o lugar que eu vi, ele tem água, bastante água, e a água corre e tem algumas pedras e tem um bambuzal. E aí eu falei pro corretor, não é isso que nós estamos procurando, o lugar que nós estamos procurando é assim. E aí ele falou, eu conheço um lugar assim, só que esse lugar não tá à venda. E eu fui num churrasco lá, no final de semana e tal. Falei, então leva a gente lá. E aí ele trouxe a gente aqui. Quando a gente chegou aqui no sítio e a gente viu esse lugar, na hora a gente entendeu que era aqui o lugar. E era um dia que estava um pouquinho nublado, estava até chovendo um pouco, a hora que a gente chegou no espaço. O céu abriu assim, veio os raios de sol onde a gente estava. Teve um gavião que veio voando e gritando em cima da nossa cabeça, como se estivesse anunciando que aqui é o lugar. O proprietário anterior ficou aqui 26 anos. E ele falava, eu não estou vendendo, né? E a gente com muita conversa, muita insistência, a gente foi conversando com ele, ele chegou a aceitar a proposta nossa para a compra do sítio, né? Mas o fato é que a gente não mentalizava tudo isso, né, quando a gente chegou aqui. As construções daqui são todas que já existiam. Aí o salão foi a única construção que nós fizemos realmente. E as pessoas que sempre têm voluntários e pessoas que são próximas da gente para ajudar, aí eles ajudaram a gente a construir e ali está o espaço. Construir nós construímos muito pouco, mas plantar nós plantamos bastante. Como a gente está inserido nessa questão do contexto das medicinas da floresta, a gente entendeu num certo momento que a gente deveria ter um espaço que é chamado de casa de feitio para nós fazermos a nossa própria medicina, né? A gente acredita muito nessa vertente e estamos nessa construção também. Então a gente procura construir o mínimo possível de concreto no sítio, né? Então a gente mantém as estruturas que já estão aqui, que é a nossa casa, nós fizemos uma grande reforma para tornar ela mais confortável para a gente, até chovia dentro dela, né? A gente deixou ela por 5 anos sem mexer, caindo goteira. Chovia bastante. A gente agora recentemente se tornou autossuficiente de energia. É algo que a gente pensa muito, né? Essa sustentabilidade. Em breve nós vamos ter uma horta coletiva aqui. A gente pensa aqui em ter uma usina solar para a gente poder manter o espaço, gerar uma energia limpa, né? Eu acho que é super importante. Desde quando a gente está aqui, a gente pensa nisso, né? No conviver com a natureza. E para nós, tornar isso acessível para outras pessoas é uma das nossas missões também aqui. Então a gente tem um projeto para no futuro nós constituirmos aqui uma ecovila, onde todo mundo vai ter as mesmas intenções, vai procurar o desenvolvimento humano, o desenvolvimento pessoal e a gente viver na coletividade para tornar o nosso mundo um mundo melhor. É um local de natureza intacta, é um local de ar puro, de água
límpida, cristalina, de natureza exuberante. A gente consegue conviver com todo o ecossistema, a gente consegue perceber a natureza operando a todo momento. Então a gente consegue perceber o que é o verão de fato, a gente consegue perceber o que é a primavera, o outono, o inverno. É um espaço acolhedor, de muito amor. As pessoas que chegam aqui costumam relatar que é como se passasse um grande portal, como se fosse uma outra dimensão, como se fosse um local fora do tempo. Tanto é que as pessoas, quando chegam aqui, elas muitas vezes esquecem dos problemas, esquecem das coisas que tem lá fora, né? Essa parte do peixe é minha grande paixão, né? Fui criado um tempo no interior de São Paulo. Meu avô, ele era pescador profissional. Ele criou 5 filhos através da pesca. Era um grande sonho que eu tinha, até o propósito inicial era a gente morar num sítio pensando numa criação de peixe. E a gente tem um lago com algumas matrizes, né, de carpas. E a gente pensa em ter muita carpa aqui no sítio, porque afinal de contas, carpa é prosperidade e elas são coloridas, elas são muito bonitas, traz muita alegria aqui pro sítio também. Esse cachorro foi muito especial, é o Dag. Todo mundo que frequenta aqui o sítio ou já passou por aqui conhece essa história. Era um cachorro que respeitava muita gente, que estava em todo lugar que a gente estava, ele estava junto. Olhava para ele, parece que ele entendia o que a gente falava, assim. Ele tinha a caminha dele do lado da nossa cama, dormia lá com a gente, né? E o ano passado a gente estava iniciando a construção da nossa casa de feitio e ele estava lá com a gente o tempo todo, no sábado e tal, enfim. De manhã a gente acordou e eu sempre dava ração para ele, mas eu soltei ele para ele fazer as necessidades dele no jardim e tal, enfim. Isso foi muito cedo, 6h30, 7 horas da manhã. Quando foi umas 8h30 que eu fui dar comida, eu senti a falta dele, né? E aí o Dag, ele não veio comer. E aí, na mesma hora, a gente parou tudo, fizemos busca nas matas, andamos por todo o sítio, procuramos bastante o Dag, né? E a gente não encontrou. Depois de alguns dias, a gente viu a natureza se manifestando, né? Tinha alguns urubus juntos ali e tal, e a gente entendeu que o pior poderia ter acontecido, né? A gente ficou por uma semana procurando ele, e aí a gente percebeu que ele tinha morrido mesmo, né? Possivelmente, a gente entende que foi picado por uma cobra. No meu último aniversário agora, o Cris, que é um grande amigo nosso, nos presenteou com um quadro do Dag. Foi interessante, porque ele também tinha sonhado alguma coisa nesse sentido, que ele deveria dar um quadro para mim, do Dag, para nós, e aí ele buscou um pintor mediúnico, e esse pintor não conheceu o Dag, né? Mas foi interessante que ele pintou o Dag certinho, ele tem a grama meio branca assim, e ele parece que tá bem nas nuvens, como se ele estivesse lá olhando pra gente, sendo o guardião nosso ainda, né? Dá muita saudade do Dag. Manter um espaço como o nosso, assim, a sua grandeza, é algo muito custoso. E a gente tem buscado como que a gente pode economizar. E também com relação a como que a gente pode utilizar uma energia mais sustentável. A gente sabe das crises energéticas que estão acontecendo, né? E a gente com recorrência ficava sem energia aqui no sítio. E isso não acontece mais hoje, porque no final a gente acabou desenvolvendo uma parceria muito grande aí com a Solar 21. E a Solar 21 veio nos apoiar, veio com um projeto muito bacana, uma proposta muito interessante para a gente poder gerar a nossa própria energia. Então a gente colocou as placas solares no telhado de casa, né? Algo até meio imperceptível, tem que estar em cima do telhado para ver. Então assim, não mexe nada com as estruturas, tal, enfim. Coincidentemente a nossa casa, ela é construída totalmente focada para o norte, onde tem a maior irradiação solar, a maior parte do tempo, e a gente tem aqui o painel solar que tem uma eficiência muito forte, e reduzimos a nossa conta de luz assim para menos de 10% do que a gente pagava mensal. Então assim, ficou algo bastante relevante mesmo. A nossa conta estava um pau e meio, pau e 400, eu paguei 150 reais. E esse recurso é bacana, que a gente pode utilizar para outras frentes aqui no sítio, para a própria manutenção, para outras pequenas construções, tal, enfim. Além disso, a gente está contribuindo com o meio ambiente, né? Porque a energia solar é a energia mais limpa que tem. E é super importante para a gente estar totalmente conectado com essa questão da natureza, né? Gerar a própria energia, tal, enfim. Cotei e interagi com, sei lá, mais de 20 empresas de energia solar. A gente conseguiu chegar na questão da credibilidade, da confiança mesmo na Solar 21. As pessoas que estiveram aqui, toda a equipe, o Jefferson, o próprio Gabriel e até os instaladores, todo mundo sempre mostrou pra gente muita segurança no projeto, sabe? E pra nossa surpresa, o projeto ele apresentou uma eficiência maior do que a média.
a economia que a gente estava imaginando, ela foi superada. Com essa economia, com essa eficiência energética, a gente pensa em instalar baterias para poder recarregar as baterias, deixar carregadas as baterias e a gente utilizar a energia da bateria quando falta energia, né? Que é algo recorrente, quem mora em sítio sabe disso. E além disso também despertou outros sonhos na gente, né? Então, assim, por exemplo, a gente está vendo os carros elétricos vindo para o Brasil com tudo. Possivelmente no futuro aqui, bem breve, a gente deve instalar também o recarregador das baterias para carro elétrico e tal. Enfim, a gente deve colocar um ponto para poder carregar os veículos elétricos e a gente ficar cada vez mais sustentável, contribuindo mais ainda com o meio ambiente, com a natureza. A gente está muito feliz aí com o projeto todo da Solar 21 e com a economia que está trazendo para nós aqui do sítio Coventina toda essa questão energética.